À primeira vista, parece apenas uma ilha esquecida. Um bloco de concreto cercado pelo mar, imóvel, silencioso, distante de tudo. Não há fumaça, não há luzes, não há movimento algum. Mas esse silêncio não é comum. Ele não soa como ausência, soa como algo que foi interrompido. Durante anos, este lugar esteve cheio de vozes, de passos, de rotina, cheio de vida acontecendo ao mesmo tempo, em um espaço pequeno demais para comportar tudo isso. Hoje, resta apenas o vento atravessando estruturas vazias, o som do mar batendo contra paredes que já não protegem ninguém e a sensação desconfortável de que algo aqui foi deixado inacabado. Não houve despedida, não houve transição. Um dia, as portas estavam abertas. No outro, tudo havia terminado. O que faz um lugar assim continuar existindo, mesmo depois de perder completamente sua função? O que permanece quando as pessoas vão embora, mas as estruturas ficam? Talvez o mais inquietante não seja o abandono em si, mas a rapidez com que ele aconteceu. Porque lugares normalmente morrem aos poucos. Eles se esvaziam, se transformam, se adaptam. Aqui, não. Aqui, a vida simplesmente parou. E quando isso acontece, o espaço não se torna vazio. Ele se torna pesado, carregado de memórias que não encontram mais quem as viva. Esta é a ilha de Hashima, um lugar que não desapareceu, apenas foi deixado para trás. A ilha de Hashima nunca foi pensada para ser bonita. Ela não nasceu do acaso, nem do desejo humano por contemplação. Ela nasceu da necessidade. Do subsolo emergia o carvão e em torno dele construiu-se tudo o que era preciso para extrair, viver e sobreviver. Aqui, cada centímetro tinha uma função. Cada parede, cada escada, cada corredor estreito obedecia a uma lógica simples: acomodar o máximo de pessoas no menor espaço possível. Não havia espaço para o supérfluo, não havia espaço para o silêncio. A ilha cresceu verticalmente. Camadas sobre camadas de concreto empilhadas umas sobre as outras, como se o solo fosse insuficiente para conter a pressa humana. Durante décadas, Hashima foi um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Mais pessoas por metro quadrado do que em qualquer grande cidade moderna. Mas, curiosamente, não era caos, era rotina. Crianças brincavam entre prédios cinzentos. Roupas secavam ao vento salgado do mar. Sirenas marcavam o ritmo dos turnos subterrâneos. A vida acontecia, comprimida. O mar, sempre tão próximo, não representava liberdade, representava limite. Hashima não era uma ilha no sentido comum da palavra. Era uma cápsula, um sistema fechado. Tudo estava ali: trabalho, escola, moradia, lazer, cansaço. E quando tudo existe no mesmo espaço, o tempo muda de comportamento. Os dias se confundem, as gerações crescem sem perceber o horizonte. Ainda assim, as pessoas criavam laços, criavam memórias, criavam normalidade onde, para um observador externo, só existiria claustrofobia. E quando um lugar assim perde sua razão de existir, ele não se dissolve. Ele permanece, como um corpo sem movimento. O fim não chegou com explosões, nem com ruínas imediatas. Ele chegou em silêncio. Quando o carvão deixou de ser essencial, a lógica que sustentava Hashima se rompeu. Aquilo que fazia a ilha existir deixou de ser necessário. Em pouco tempo, famílias inteiras foram embora. Não gradualmente, de uma vez. Apartamentos foram deixados como estavam. Objetos permaneceram onde sempre estiveram, como se todos fossem voltar no dia seguinte. Mas ninguém voltou. O concreto resistiu. A vida, não. O que antes era um sistema fechado, tornou-se um espaço suspenso no tempo, preso entre o que foi e o que jamais seria novamente. Hoje,
Caminhar por Hashima é atravessar um espaço que ainda respira memória. Cada corredor carrega o eco de passos que não existem mais. Cada escada sustenta apenas o peso do tempo. Cada janela, antes voltada para o cotidiano, agora observa o nada. O vento percorre os prédios como um visitante incansável. Ele entra por portas quebradas, sobe escadas, atravessa apartamentos vazios, como se procurasse algo, talvez pessoas, talvez sentido. Utensílios esquecidos sugerem interrupções bruscas, histórias que não tiveram encerramento. Hashima não parece apenas abandonada, ela parece interrompida, e isso cria um desconforto silencioso, porque não estamos vendo apenas ruínas, estamos vendo vestígios de uma vida que foi real. O silêncio aqui não é ausência de som, é excesso de lembrança. Hashima não é apenas uma ilha vazia, ela é um símbolo extremo de um modelo de progresso, um modelo que prioriza a eficiência acima de permanência. Aqui, tudo funcionava enquanto era útil. Quando deixou de ser, foi descartado. O concreto resistiu, mas o sentido se perdeu. Hashima nos lembra que o avanço não é neutro. Ele constrói e abandona. Ela mostra o que acontece quando um lugar existe apenas para servir a uma função e o que sobra quando essa função acaba. Não é só uma ilha que foi deixada para trás, é uma forma de pensar. Hoje, Hashima continua ali, imóvel, cercada pelo mesmo mar, sob o mesmo céu, mas o mundo seguiu em frente sem ela. O tempo não apagou suas estruturas, apenas retirou sua voz. E talvez seja isso que torna este lugar tão perturbador. Hashima não desapareceu. Ela permanece como um lembrete. Um lembrete de que civilizações inteiras podem ser construídas para durar pouco. De que lugares intensamente habitados podem se tornar silenciosos da noite para o dia. De que o progresso, quando não olha para trás, deixa fantasmas. Ao observar essa ilha, não estamos apenas olhando para o passado, estamos olhando para um reflexo do presente. Quantos outros lugares existem hoje apenas para servir uma função? Quantas vidas estão organizadas em torno de algo que pode desaparecer amanhã? Hashima não grita, ela sussurra, e o que ela diz é simples e desconfortável. Nada é permanente, nem mesmo aquilo que parece sólido. O mundo está cheio de histórias que não aparecem nos mapas, lugares que viveram intensamente e depois foram esquecidos. E talvez o mais inquietante não seja o abandono desses lugares, mas o fato de que seguimos em frente, sem olhar para trás, fora do mapa.